Graça e paz, uma ótima tarde. Semana que iniciou ontem, na verdade iniciou no domingo pela manhã. Hoje inicia-se mais um mês, o mês de agosto ficou para trás. Algumas pessoas costumam dizer que o mês de agosto ele demora a passar. E na verdade ele deveria demorar para passar realmente, diante de pandemia, diante do que estamos vivendo. Mas não foi o que nós presenciamos ou mesmo vimos. Agosto passou rapidamente. Glórias a Deus por isso, que agosto passou rapidamente. Eu venho nessa tarde de terça-feira compartilhar algo com vocês. Talvez a semana tenha vários desafios. Não só o desafio que está aí, a opressão que há no mundo, que é esta pandemia, mas desafios diferenciados. Para alguns, o desemprego, para outros, problema na saúde e muitos outros problemas variados, como eu já disse, e afins, problemas semelhantes. Então, eu quero compartilhar com vocês algo que a palavra de Deus me garante e me orienta nesses dias tão complicados, nesses dias tão difíceis. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nos é orientado uma história de uma mulher sem nome, uma mulher de uma cidade que ficou conhecida como a cidade de Naim. Essa mulher, ela era viúva. E agora essa mulher estaria enfrentando uma outra barra, que é de sepultar o seu próprio filho. Bem, na cultura judaica, nós sabemos a importância, somente naqueles tempos primórdios, no tempo de Jesus e antes de Cristo, do homem, da figura do homem, da figura do filho homem, da figura do esposo. A gente, quando estuda a Bíblia e tem essa possibilidade de estudá-la com carinho, com dedicação, nós somos abençoados por ela, como diz o Salmo 1, e nós podemos entender um pouco da cultura bíblica quando se fala da paternidade, quando se fala da figura masculina, quando se fala em ter um primogênito homem. Nesse texto, essa mulher estava fazendo o sepultamento do seu filho. Ela que era viúva, havia perdido o seu esposo e agora sepultando o seu filho. E junto com ela estava uma grande multidão. Junto com ela estava naquele cortejo uma grande multidão. Bem, talvez você esteja aí, não esteja passando algo do tipo, ou você que vai ver esse vídeo, seja aqui pelo Facebook nessa live, ou depois mesmo, ou ainda no nosso canal do Pastor Marcos Félix lá no YouTube, vai poder ver esse vídeo. Talvez esteja passando sonhos que estão mortos, sonhos perdidos, situações e perspectivas e projetos e planos que você havia se debruçado para realizá-los e do dia para o outro, ou de uma semana para outra, ou nesse ano, você viu que eles se foram. E aí você fica como? Como diz um amigo meu, eu fico como? Você talvez esteja triste, decepcionado, achando que não há mais saída, porque realmente, humanamente falando, não há o que fazer. Essa história que você está vivendo, ou esteja vivendo, é muito parecida com a história daquela mulher, que quando tinha o seu esposo, ela tinha proteção, ela tinha o provedor, ela tinha o sustento, mas quando seu marido morre, ela agora fica como? Ela começa a possivelmente se perguntar como será. Mas ela tem um filho. E ela com certeza havia colocado as esperanças da continuidade da sua família, da manutenção da sua família no seu filho. Mas agora este seu filho também
morre. E aí surge a pergunta, eu fico como? Como ficou essa mulher? Eu disse para você que naquele cortejo dessa mulher viúva, seu filho morto, estava com ela uma multidão. Mas ela não sabia que próximo a ela e próximo daquela multidão, na entrada daquela cidade, porque assim como nós temos em Belford Roxo, a entrada de Belford Roxo, as cidades ali tinham entradas. Ia passar próximo àquela entrada da cidade de Naim, Jesus e também uma multidão com ele. Jesus e também muita gente com ele. Mas o texto nos diz que Jesus, vendo aquela situação, ele deixa a multidão que estava com ele e vai na direção daquela mulher. E algumas coisas me chamam a atenção e que nos servem para os dias de hoje, dos dias que estamos vivendo, e para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas é que Jesus se aproxima da situação. O nosso Jesus, ele se aproxima da situação. Ele se preocupa conosco. Ele vem ao nosso encontro. E o desejo dele é que eu e você saibamos que ele deseja estar próximo de nós. A segunda coisa que ele fala para aquela mulher, não chore. Muita gente fala para nós não chorarmos, mas Jesus, ele além de falar para nós não chorarmos, ele traz a resposta, ele traz a solução. E em último lugar, ele faz o que ninguém poderia fazer naquele tempo e nos dias de hoje. Ele vai até o problema, ainda que muitos pensassem, ele não pode fazer isso, tocar no morto, tocar no esquife. Mas ele vai lá, toca no problema, resolve o problema e devolve os sonhos que haviam sido perdidos e agora estão restaurados. Mas não restaurados humanamente falando, nem no tempo presente, mas por aquele que tem todo o poder e tem a solução para todas as coisas. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. À tarde, mais à tardinha, se Deus permitir, traremos uma outra continuidade, uma outra palavra, dando continuidade assim a essa palavra. Deus abençoe você. Uma ótima tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.